Aqueles que, apegados às suas ideias, disputam dizendo: apenas isso é verdadeiro, todos eles são censuráveis ou também podem ser elogiados? O elogio é uma coisa tão insignificante que de modo algum tranquiliza. Eu digo que as disputas produzem dois tipos de resultado. Tendo visto isso, que ninguém dispute e realize nibbana onde não há disputa. Aquele que é sábio não adota as ideias que tenham surgido entre as pessoas no mundo. Aquele que está livre das ideias que não tem preferências em relação ao que é visto, ao que é ouvido, por que ele se envolveria? Aqueles que consideram que a prática da virtude é suprema, dizem que a pureza é alcançada com a autocontenção. Adotando uma prática, eles se dedicam a isso. Vamos apenas treinar nisso, então haverá purificação. Mas esses assim chamados espertos ainda estão imersos no sansara. Mas se algum deles falha nos seus preceitos ou prática, ele treme, tendo fracassado nas suas ações. Ele anseia pela pureza da mesma forma que um viajante distante de casa que tenha perdido a sua caravana. Mas aquele que abandonou preceitos e práticas, tudo, coisas que são censuráveis, isentas de censura, sem desejar pelo puro ou impuro, viverá com compaixão e paz, sem se ocupar com a paz, desapegado, dependendo de tabus, austeridades ou daquilo que é visto, ouvido ou sentido. Eles elogiam a pureza em alta voz, mas eles não estão livres do desejo por novas existências, pois aquele que deseja gera mais desejos. Ele treme, deludido pelas fantasias. Mas aquele que aqui superou a morte e o renascimento, por que ele tremeria? O que desejaria? Aquela ideia que alguns dizem ser suprema é exatamente aquilo que outros dizem ser inferior. Qual afirmação é verdadeira quando todos eles dizem ser espertos? Cada um reivindica que a sua própria ideia é perfeita, enquanto que a dos outros é inferior. Assim argumentando, eles disputam, cada um dizendo que a sua opinião é a correta. Se uma ideia é inferior, devido ao que é dito por um oponente, então nenhum ensinamento seria superlativo, porque cada um diz que o ensinamento do outro é inferior, enquanto que apenas o próprio é verdadeiro. As ideias sendo valorizadas, assim também são as suas práticas. Se as ideias deles são verdadeiras, então a pureza deles também lhes é específica. Para o Brahmane não há nada dirigido por outrem, nada para ser adotado das doutrinas. Ele, portanto, superou as disputas, pois ele não considera a ideia de alguém outro como a melhor. Eu sei, eu vejo, assim é como é. Assim dizendo, alguns afirmam a pureza através de uma certa ideia, mas qual propósito em dizer ter visto a verdade? Se ideias rivais são apresentadas, uma pessoa vê a mentalidade, materialidade, nome e forma. Tendo visto, as toma como permanentes. Não importa se ele viu pouco, muito. O esperto não afirma a pureza com base nisso. Uma pessoa entrincheirada nas suas ideias, sendo enganada pelas ideias, não é fácil de ser treinada. Qualquer coisa da qual dependa, ela descreve como adorável. Diz ser a pureza, que nisso ela viu a verdade. O Brahmane, tendo visto com entendimento, não se envolve em especulações, não segue ideias, não está atado nem mesmo ao conhecimento, e sabendo que é convencional, comum, ele permanece equânime. Isso é ao que os outros se apegam. Tendo desfeito os nós que nos amarram, o sábio aqui no mundo não segue uma facção quando surge uma disputa.
em paz entre aqueles que não estão em paz. Ele permanece equânime, sem se apegar, isso é, ao que os outros se apegam, abandonando antigas impurezas, sem criar novas, nem se entregando ao desejo. Tampouco é entrincheirado nas suas ideias. Ele está totalmente liberto dos pontos de vista, iluminado. Ele nem adere ao mundo, tampouco critica a si mesmo. Está livre de inimigos com relação a todas as coisas vistas, ouvidas ou sentidas. Com fardo posto de lado, o sábio totalmente libertado, livre de especulações, sem desejar nada. Assim disse o abençoado.